A paz do Senhor, amados e queridos irmãos. É um prazer estar com os irmãos uma vez mais, quando estamos juntos na nossa 9ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, falando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Eu quero convidar você a orar comigo, para que juntos o Senhor nos abra um entendimento e, de fato, nós possamos receber do Senhor a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, eu quero lhe agradecer pelos meus irmãos e irmãs que estão comigo agora, podendo participar desta 9ª lição da Escola Bíblica Dominical. Abra os nossos entendimentos. E como diz a tua palavra, que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus que dá sabedoria. Então o Senhor nos dê sabedoria para nós conseguirmos desenvolver aquilo que é o teu querer para as nossas vidas. Amém. Amados irmãos, nós estamos então diante de um tema muito interessante, que é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é maravilhosa, porque ela foge à compreensão humana. O interessante é que a sabedoria de Deus, ela não se compra em academias, não se compra em universidades e não tem em academias de letras, não. A sabedoria de Deus, ela vem do céu para aquele a quem o Senhor deseja presentear. Todos têm a sabedoria do alto? Em parte sim e em parte não. Deus, ele pode usar alguém com a sabedoria, porque a sabedoria proveniente de Deus também é um dom que está lá registrado por Paulo aos Coríntios. Então a sabedoria é um dom, vem de Deus, é presente de Deus, mas nem todos terão esta sabedoria extraordinária, essa sabedoria divina. Serão bons crentes, bons servos de Deus, mas não serão crentes que têm uma sabedoria a mais. Mas Deus pode presentear cada um de acordo com a sua maravilhosa vontade. O nosso texto áureo vai dizer assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Jó 28, 28. O temor do Senhor é a sabedoria. A verdade prática vai dizer: a verdadeira sabedoria está associada ao temor do Senhor e não ao mero acúmulo de conhecimento. Já deu para entender que conhecimento é uma coisa e sabedoria é outra. Tem pessoas que têm sabedoria e não têm conhecimento. Outros têm muitos conhecimentos e não têm a sabedoria. Principalmente em se tratando das coisas espirituais. Aqui, irmãos, permita-lhe dizer algo. A sabedoria de Deus não é uma ciência exata. A sabedoria de Deus não é uma ciência exata, porque a sabedoria de Deus não é como a matemática, não é como as leis que regem aí a física e a química, não. Quando você aprende que 5 mais 5 é igual a 10, sabedoria não é assim. Não é porque você assentou-se em uma cadeira, em um seminário, em uma universidade, que você vai dizer que tem a sabedoria do alto. Você tem a sabedoria que você aprendeu com homens. Se lembra a palavra de Paulo, que aprendeu aos pés do grande Gamaliel? Ele vai dizer que a sabedoria
aquilo que ele havia recebido de Gamaliel foi até importante, mas o que ele vai primar na sua vida vai ser a sabedoria que vem de Deus, que vem para confundir os que são. A nossa leitura bíblica em classe está em Jó capítulo 28, de 1 a 28. São 28 versículos e eu não posso ler todos para não ficar muito puxado. Mas eu vou ler alguns versículos que diz assim: na verdade, há veios de onde se extrai a prata e para o ouro lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas e até a extremidade ele esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Diz assim o 25: quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, quando prescreveu uma lei para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões, então viu e a manifestou, estabeleceu e também esquadrinhou. Mas disse ao homem: eis que o temor do Senhor é sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Meus queridos irmãos, nós vamos então na palavra do Senhor nosso Deus, e aqui junto com o nosso comentarista, aprender sobre algo fundamental para as nossas vidas: a sabedoria de Deus em contraste à sabedoria humana. Tá bom? Temos o objetivo geral, que é mostrar que a verdadeira sabedoria consiste no temor ao Senhor. E também expor que todos os esforços humanos são inúteis para a aquisição da sabedoria divina. No segundo objetivo específico, nós temos destacar que a sabedoria tem seu preço e que excede os bens materiais existentes. E por último, revelar que o verdadeiro valor da sabedoria é de natureza espiritual. Já quero lhe convidar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, Pastor Valmir Ribeiro, que você possa se inscrever no canal, no nosso Comunhão Diária com Deus. Você vai ser ricamente abençoado pelo Senhor. Eu já te convido, antes que você, por algum motivo, não consiga chegar até o final, que você já possa dar o seu like, colocar o seu comentário e compartilhar com quem você ama. Quem sabe, com alguém que esteja buscando a sabedoria do céu. Temos a nossa introdução que diz assim: nesta lição veremos uma das mais belas exposições bíblicas sobre a sabedoria. O capítulo 28 foi propositadamente colocado pelo autor para delimitar o fim dos longos discursos dos amigos do homem de hoje. O seu propósito é contrastar a sabedoria meramente humana com a sabedoria revelada ou a divina, que é de origem do céu, de Deus. Assim temos o objetivo de declarar que somente Deus é a fonte da verdadeira sabedoria. E essa divina sabedoria se manifesta na vida dos homens de forma prática através do temor ao Senhor. Nós vemos que os amigos de Jó, na lição 7, na lição 6, na lição 7, na lição 8ª, nós vamos ver que eles vão apresentar 3 debates fortes falando contra Jó. Ele faz, por exemplo, vai dizer: só os pecadores sofrem, defendendo a sua teologia. Bildade, se há sofrimento, é porque há pecado oculto. E aqui estudamos domingo passado, a teologia de Zofar é: o justo não passa por tribulação. Então nós vamos ver que após esses longos debates, Jó vai trazer uma sabedoria que eles desconheciam. Eles estavam presos à sabedoria humana, ao que o homem produz, mas Jó vai trazer aquilo que é produzido por Deus e é dado aos seus filhos por meio de uma busca espiritual. Nós temos o nosso primeiro tópico, que é a sabedoria vista como um bem material.
Nós vamos falar sobre o empenho na busca da sabedoria, sobre como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria e também de onde vem a sabedoria. Vamos então ao nosso primeiro subtópico, o empenho na busca da sabedoria. Nesse capítulo, Jó faz um contraste entre a busca do homem por minérios naturais e sabedoria. Primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais. Então ele contrasta o trabalho nas minas com a busca do homem pela sabedoria. Da mesma forma que desde os primórdios o homem usa diligentemente a tecnologia na busca dos metais preciosos, assim também ele tem empreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria. Para ser encontrado, primeiramente o minério precisa ser garimpado e a sabedoria também. O minério existe, mas está enterrado. A sabedoria existe, mas está oculta. Então os homens têm técnicas avançadas de extrair da terra o minério. De extrair a prata, de extrair o ouro, de extrair o ferro, de tirar as pedras preciosas. E eles vão longe nessa busca para isso. E do mesmo modo, então, a ideia que temos aqui é que essa sabedoria que vem de Deus, ela está em Deus, ela está com Deus, mas ela pode ser buscada por nós. E ao ser buscada por nós, nós a receberemos. Porém, lembre-se de uma coisa: Deus não lhe dará sabedoria para que você seja um crente vaidoso, para que você seja um pastor vaidoso, um ministro vaidoso, não. Se Deus te der sabedoria e perceber que você está vaidoso, está exaltado, está humilhando as pessoas, Deus te tomará esta sabedoria. Porque a sabedoria de Deus não é para isso. A sabedoria divina não é para humilhar as pessoas, mas é para ajudar as pessoas a encontrarem o Senhor nosso Deus, por meio da sua poderosa palavra. Então os homens empenham-se para buscar os minérios que eles não veem, mas eles sabem que se buscarem, cavarem, eles encontrarão. Então a sabedoria divina é a mesma coisa, ela está oculta, mas ela pode ser revelada a nós por meio do Espírito Santo. Como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. No segundo subtópico, no trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência e muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características, ou seja, eu preciso buscar com habilidade a sabedoria. Eu preciso entender para que eu quero esta sabedoria. Eu preciso buscar com diligência, com cuidado esta sabedoria. Porque essa sabedoria ela é maravilhosa, mas ela pode, se eu não tiver cuidado, ela pode me matar. Porque muita sabedoria pode me levar a ter um distúrbio até espiritual, se eu não souber tratar com essa sabedoria. Então eu devo buscar com diligência, com cuidado, buscar, mas saber também que não receberei mais do que eu serei capaz de executar, de desenvolver. Por outro lado, o minério precisa de persistência para que seja achada ou achado. E a sabedoria também precisa de persistência. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que vai dar. Outra coisa, e precisa ter técnica para executar. No nosso caso, a técnica humana não vai nos ajudar, mas nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que nos ajude a colocar em prática aquilo que Ele nos tem dado. Então, use a habilidade, a diligência, a persistência e peça ao Espírito Santo
para que você consiga colocar em prática aquilo que você está aprendendo com ele. As minas geralmente são locais de difícil acesso e de pouca iluminação, e por isso a necessidade de se abrir um caminho e colocar luz artificial. Assim ocorre no empreendimento do homem pela busca e pela sabedoria, mas apesar de todo esforço nessa procura, Jó crê que isso tem sido feito sem sucesso. Ou seja, porque por mais que o homem busque a sabedoria, ele não vai encontrar, mas o Espírito Santo, ele pode não lançar uma luz artificial como os homens fazem nas minas, mas o Espírito Santo pode lançar no nosso entendimento uma luz espiritual, que vai iluminar o nosso entendimento para recebermos esta sabedoria. De onde vem a sabedoria? Jó demonstra que o homem tem sido exitoso no seu trabalho junto às minas, todavia incapacitado na escavação da sabedoria. Tem procurado, mas não tem encontrado. O homem descrito por Jó é capaz de desviar o curso das águas a fim de evitar a inundação das minas, mas não é capaz de encontrar a sabedoria. A sabedoria dos sábios é da academia. Estava disponível para ser alcançada. Todavia, a sabedoria retratada por Jó não era fruto da tradição e nem podia ser obtida pelo método acadêmico. Ou seja, toda a sabedoria retratada por Jó, ela vai ser voltar para aquilo que é espiritual. Os metais são preciosos? Sim. Né? Podem ser encontrados por uma terra escavada? Pode. Porém, a sabedoria você não encontra na terra. A sabedoria vem do alto. Então, as técnicas humanas para encontrar a sabedoria serão nulas. Por isso, temos que recorrer ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para adquirirmos esta sabedoria. Tá bom? Então, não basta somente cavarmos ou buscarmos com os nossos métodos. Nossos métodos não trará a sabedoria que precisamos, mas sim a presença do Senhor. E nós pode nos dar esta sabedoria para o desenvolvimento da obra do Senhor. Portanto, a verdadeira sabedoria não era propriedade dos sábios, mas uma dádiva de Deus. Tiago nos lembra de que se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Tiago, então, ele falando sobre a sabedoria, ele vai dizer o seguinte: Tiago, ele vai expressar algo muito forte, muito interessante, dizendo assim, no seu capítulo 3, Tiago capítulo 3, versículos 13 a seguir, vou fazer menção desse texto, amado. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, ou seja, a sabedoria que tem inveja, que tem facção, não é a sabedoria que vem do alto. Esta é uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Essa sabedoria terrena, animal e diabólica tem dominado a vida de muita gente. Porque onde há inveja, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Amados, a sabedoria do mundo, ela é diabólica, ela é do mal. A sabedoria terrena é diabólica, é do mal. Mas nós temos que buscar a sabedoria divina. Queridos, a síntese do nosso tópico diz assim: Jó descreve o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Minérios naturais, o homem até consegue encontrar, mas a sabedoria não se encontra como se encontra minérios. Minérios vêm da terra e a sabedoria vem
do alto, vem de Deus. Chegamos ao final do nosso primeiro tópico e eu quero te convidar a você curtir, se não curtiu, se inscrever, se não se inscreveu ainda, e vem comigo no nosso segundo tópico, que vai ser muito interessante. A sabedoria vista como um bem comercial. A sabedoria é um bem comercial? Vamos ver no nosso segundo tópico. Te aguardo lá. No nosso segundo tópico, amados irmãos, nós vamos falar sobre a sabedoria vista como um bem comercial. Para muitos, a sabedoria é como um bem comercial. Para Deus, não. É algo produzido por Deus e dado aos seus filhos para a glória do nome do Senhor. Vamos falar sobre o preço da sabedoria, o valor da sabedoria, e a sabedoria não é um bem comercial. Podemos então ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó nesse capítulo, com a descrita em Provérbios. Esse livro, por exemplo, contém várias exortações para adquirir sabedoria. Todavia, há uma diferença entre o que Jó ensina e que Salomão ensinou sobre a sabedoria em Provérbios. Em Salomão, ou em Provérbios, a sabedoria tem um custo e pode ser encontrada e buscada com diligência e entendimento. Ela tem seu preço e pode ser passada de pai para filhos. Por outro lado, para Jó, a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor, mas não preço. Tem valor, mas não preço. Como bem destacam os estudiosos, a sabedoria em Jó é incomparável, não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus. Não é possessão dos mestres, por isso não pode ser transmitida. A sabedoria que Salomão descreve em Provérbios é uma sabedoria dos antigos, dos antepassados, em que o pai passa para o filho e o filho passa para o seu filho e assim sucessivamente. São os bons costumes, são as normas, aquilo que aprendemos. Então nós passamos a nossa sabedoria para os nossos filhos. Ou seja, passamos o nosso conhecimento para os nossos filhos. Passamos para o nosso conhecimento para outras pessoas que também querem. Em Provérbios se dá para fazer isso. Em Provérbios dá para a gente fazer dessa forma. Dá para eu ver alguém e de repente ensinar essa pessoa. A mãe pode ensinar a filha a cozinhar. O pai pode ensinar o filho naquilo que ele faz. O mestre ensina o seu aluno naquilo que ele faz. E vice-versa. Mas esta sabedoria divina, ela não é algo exclusiva de homens. Não. Inclusive, na lição passada, que está o nosso vídeo falando sobre a teologia de Zofar, eu digo lá que Deus não deu procuração de saber, de sabedoria para ninguém. Eu não posso me apresentar como sendo aquele que tem a maior sabedoria diante dos demais. Não, eu não posso fazer isso, amados. Eu não tenho esse poder para isso, eu não tenho essa autorização de Deus para isso. Então Deus não vai dar essa procuração. Por quê? Porque esta procuração, esta possessão, isso é dele. E ele reparte com quem ele quer. Nem todos receberão, repito, nem todos receberão. Até porque não saberão usar. Então o investimento de Deus é para quem sabe, ou para quem vai conseguir desenvolver o que Deus está dando. Então a sabedoria de Jó é uma. Jó está dizendo que essa sabedoria divina, por mais que alguém busque, por métodos humanos, jamais encontrarão. Lembre-se, quando se busca por métodos humanos, jamais encontrarão. Você não vai encontrar sabedoria divina em cadeiras de seminários. Em cadeiras de seminários você vai encontrar conhecimento, mas não
a sabedoria divina. Tanto que muitas pessoas se formam, são até, entre aspas, doutores, são bacharéis, falando especificamente em teologia. Tem aqueles que se denominam doutores em tantas coisas. Mas por quê? Porque aprendeu com outros homens. E a sabedoria divina não é outro homem que passa para outro homem. Não é outra mulher que passa para outra mulher. Mas é Deus que concede a cada um para aquilo que for útil. Precisa de sabedoria? Peça a Deus. E depois execute com dedicação o que Deus lhe colocar em suas mãos para fazer. Mas entenda, a fonte é Deus. A fonte da verdadeira sabedoria ou da sabedoria divina é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Queridos, nós temos muitos sábios nos nossos dias, muitos pensadores nos nossos dias, mas sabedoria divina é aquela que procede de Deus. O valor da sabedoria. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar que disse o certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extensos conhecimentos e justamente por isso são os mais tolos. Por quê? Tem muitos conhecimentos e não consegue colocar em prática a sabedoria que tem. Então ele acaba se perdendo nisso mesmo que ele está produzindo. Tem muito conhecimento, mas não consegue colocar em prática. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Que coisa interessante, né? Não há tolo maior do que aquele que aprendeu, mas continua fazendo errado. Continua praticando o que é o errado. Mesma coisa. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Você entra no consultório médico, no corredor do consultório ou do hospital, está escrito a seguinte campanha: o cigarro mata. O cigarro mata. O fumo traz consequências terríveis. Aí quando você chega lá, de repente, naquele consultório do médico famoso, você olha lá que tem uma cartelinha de cigarro. Pelo amor de Deus. Tem tanto conhecimento, será que não sabe que aquele cigarro vai fazer mal? Que aquele álcool que está ingerindo vai fazer mal? Ou quem sou eu para falar isso, né? Quem sou eu, um leigo no assunto, quem sou eu? Mas é isso que o comentarista fala. Aquele que tem conhecimento e não pratica é um tolo. É um tolo. Espero que nós não sejamos tolos assim também, né? Mas sempre tem, né, irmãos? Na igreja, pessoas que se acham os tais e, no entanto, não estão fazendo nada. Não estão colocando em prática o que receberam da parte do Senhor. Assim em Jó vemos que o homem ainda não aprendeu o verdadeiro preço da sabedoria e nem onde encontrá-la, que por isso acredita que é fácil adquiri-la. Sabedoria divina não é fácil adquiri-la. E também não existe uma regra. A única coisa que eu posso dizer para você é o seguinte: para você receber a sabedoria divina, você precisa ter comunhão com Deus. Deixa eu te falar algo primeiro. Antes de você buscar a sabedoria, busque a comunhão. O caminho da comunhão. Oh, meu Deus, que coisa linda! O caminho da comunhão vai te levar a uma sabedoria divina. A ter a sabedoria de Deus. Deus vai te conceder essa sabedoria. No 3 diz: a sabedoria não é um bem comercial. O patriarca não nega que a sabedoria exista ou que ela pode ser encontrada. Ele não nega isso. Mas o que ele diz é que a sabedoria não é um bem comercial. É verdade. Não se compra. Não se tem dinheiro que se vai pagar a sabedoria. Com o dinheiro se compra conhecimento. Com dinheiro se compra diplomas, certificados. Inclusive,
De vez em quando a gente vê nas mídias sociais de pessoas que estão comprando diplomas de universidades, estão comprando as teses dos doutorados, estão fazendo isso. Se compra. O conhecimento se compra ou se paga quando você, mesmo que você adquira lá, depois de 4 anos, de 8 anos, enfim, estudando, mas se paga para isso. Mas a sabedoria divina, não. Não se compra com dinheiro. Se compra com uma vida de dedicação, no sentido de que quanto mais comunhão, mais Deus vai ver que pode investir na sua vida. Então, ela não pode ser encontrada em toda parte, nem mesmo nas mais poderosas forças da natureza primitiva. Por exemplo, você não encontra sabedoria no fundo do mar, no abismo, e nem no fundo do mar. Não, você não encontra. E vou te falar, queridos, nós não encontramos também a sabedoria nem nas estrelas, nem nos planetas nós não encontramos a sabedoria. Não. Sabedoria que falamos hoje, só em Deus. A sabedoria que é de valor inestimável e só quem pode concedê-la é Deus. Então, amados irmãos, busquemos esta sabedoria, né? Por outro lado, Jó e a sabedoria está em outro patamar. Ela tem valor. A sabedoria que vem de Deus, ela tem valor. Ou ela é valorosa, ou ela tem um valor inigualável. Ela tem um valor. Mas se você colocar o teu preço não paga essa sabedoria. Coloque o preço que você quiser, mas não paga. Deixa eu te falar uma outra coisa. E essa sabedoria não vem por uma moeda de troca. Não vem porque você jejua muito. Não vem porque você ora muito. Aí você fala, então eu vou jejuar, vou orar, e Deus vai me dar. Não é moeda de troca, irmão. Essa sabedoria que vem do alto é mais pela comunhão que você tem, pela sua dedicação. Quando você faz com prazer, Deus vai retribuir a você segundo a sua vontade. Síntese do segundo tópico. A sabedoria não tem preço, mas tem valor que remonta ao temor ao Senhor. Qual é o valor da sabedoria? Temer a Deus, ter comunhão com Deus. Esse é o valor da sabedoria. Chegamos ao final do nosso segundo tópico. E eu te convido, eu insisto com você a você se inscrever no nosso canal. Pastor Valmir Ribeiro, Comunhão Diária, se inscreva, dê o seu like. Seja um evangelizador. É muito fácil, só você vir aqui embaixo. E você vai se inscrever. E vai fazer parte desta família, em nome de Jesus. E eu te espero no nosso terceiro tópico, que é a sabedoria vista como um bem espiritual. Querido, querida, até o nosso terceiro tópico em nome de Jesus. Amados, chegamos ao nosso terceiro tópico, que vai falar sobre a sabedoria vista como um bem espiritual. Vamos falar sobre uma verdade revelada e também sobre uma verdade prática. Diz assim, uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar da inteligência? Anteriormente, Jó fez um contraste entre o trabalho de um minerador e de quem procura a sabedoria. Nele, os homens, semelhante a um mineiro, têm garimpado à procura da sabedoria, mas, mesmo assim, não têm achado. E vai ser sempre assim, irmãos. Se buscarmos a sabedoria, como alguém busca o ouro e a prata, como alguém que busca os recursos naturais, por meio do seu esforço, do seu trabalho, jamais encontraremos esta sabedoria que vem de Deus. Toda a inteligência, técnica, determinação
não têm sido suficientes para ele a encontrar. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pela simples via de tradição. Ou seja, eu tenho sabedoria divina, eu passo para o meu filho. Não existe isso. Não existe isso. Vovô passou para mim, eu passo para o meu filho. Não, não existe. O meu amigo que tem sabedoria passou para mim, eu vou passar para outro. O meu pastor presidente tem sabedoria, ele é um expert, é uma pessoa fantástica, uma pessoa fora de série, então ele vai passar para mim a sabedoria que ele tem. Não, ele não vai me passar a sua sabedoria, ele pode me passar o seu conhecimento. Porque a sabedoria que ele pode passar é a sabedoria em como gerenciar, como o patrão pode passar, o amigo pode passar como gerenciar uma empresa, como dirigir uma igreja, enfim, essa sabedoria pode, mas a sabedoria divina não se passa. Sabedoria divina é fruto de uma vida que tem temor e comunhão com Deus. A sabedoria não está no centro da terra, nem com os sábios, de forma que possa ser passada pelas simples vias da tradição. Ela está oculta. Todos os esforços humanos revelam inúteis na sua aquisição. Por mais que você se esforce, você pode não adquirir e não vai adquirir por meio dos seus esforços. Por meio do temor e comunhão você pode conseguir. Estou dizendo, tá vendo? Você pode. Não é que você vai, você pode. Mas Deus vai olhar em você para ver se Ele pode fazer esse investimento na sua vida. A sabedoria está em Deus e somente Ele pode dar, outorgá-la. Deus é a fonte da sabedoria e somente Ele pode revelar esta sabedoria aos seus filhos. Deus pode fazer o que Ele quiser fazer e Ele pode usar quem Ele quiser para a glória do nome dEle. Não se esqueça isso. Uma verdade prática. A sabedoria vem de Deus. Ela está em Deus e é Ele quem a revela. A sabedoria divina não é uma verdade a ser apenas contemplada, mas a ser vivida. Ela é prática. Jó diz que a sabedoria está no temor do Senhor. O temor do Senhor aproxima o homem de Deus e o afasta do mal. A sabedoria, portanto, é relacional. Esse foi um testemunho que o próprio Deus já havia dado sobre Jó. Ao contrário de seus amigos, ele vivia a sabedoria divina, não apenas a sabedoria contemplativa, tradicional, transmitida pela tradição. A sabedoria era uma verdade revelada, por isso convertia-se em ação prática e relacionamento duradouro. Então, se você quer ter sabedoria, precisa temer a Deus e ter relacionamento com Ele por meio da comunhão. E outra coisa, eu vou até inverter. Porque se você não tiver comunhão, você não teme. Porque quanto mais você tem comunhão com Ele, com Deus, mais você se sente que você não pode pecar. Você não pode falhar, você não pode errar. Não é por medo, porque alguém fala que temor é medo, também é. Mas você não peca não é porque você tem medo. O medo que você tem é de entristecer a Deus, de entristecer o Espírito Santo. Como diz o escritor, Paulo aos Efésios, se não me foge a memória, que nós não devemos entristecer o Espírito Santo da promessa, porque Ele nos selou, nós somos selados por Ele. Se eu entristeço a Ele, então esse é o temor. Qual é o temor? De não entristecer o Espírito Santo. Então, quando eu tenho comunhão, quanto mais, já viu? Quanto mais você tem comunhão com alguém, quanto mais você fala com ela, quanto mais você conversa com ela, você fala, poxa, eu jamais posso entristecer essa pessoa, porque eu amo esta pessoa, eu amo esse meu irmão, eu amo essa minha irmã, eu amo a minha esposa, eu amo meu esposo, eu amo meu filho, eu amo a igreja, eu amo os irmãos, então não posso entristecer os irmãos. Mas se você não tem relacionamento, se você não tem comunhão, você fala, olha só o que eu lembrei. Aí a gente age igual aquela mulher naquele episódio com Salomão, quando a sabedoria de Salomão vai ser colocada à prova, sabedoria divina, com as mulheres, quando o filho de uma morre, quando o filho de uma mulher dessas morre,
e ela vai pegar o filho da outra dizendo que é o seu filho que está vivo e da outra que morreu. Aí Salomão vai então falar assim, me traz uma espada. E quando Salomão perde a espada, a verdadeira mãe vai dizer assim, pode entregar para ela o filho. E a outra vai dizer assim, não, pode matar, para mim tanto faz. Aí Salomão vai entender o seguinte, que a mãe que havia amamentado aquela criança, ela prefere dar o seu filho vivo para outra do que matar o seu filho. Esta é a sabedoria de Deus. Mas se nós não tivermos cuidado, nós estamos dizendo assim, olha, para mim tanto faz a sabedoria, tanto faz ter a sabedoria ou não, tanto faz ajudar ou não, porque a gente vai usar o pensamento humano. E nós temos que ter esse cuidado. Síntese do terceiro tópico. A sabedoria é uma verdade revelada e tem implicações práticas. Deus nos revela, mas precisamos colocar em prática na nossa vida. Conclusão. Vimos que mesmo com o empenho na busca da sabedoria, os resultados não são satisfatórios. A sabedoria não é alcançada. A sabedoria é um bem valioso e caro. E ela não tem apenas preço, mas sobretudo valor. A sabedoria de Deus não tem preço, tem valor. Ela não pode ser comprada ou comercializada. Não se vende sabedoria em vitrines, em lojas de especiarias, de cosmético, não vende. Em prateleiras de hipermercado, não vende. Não vende. Ninguém vai passar na praia gritando assim, olha, vende sabedoria. Tantos reais pela sabedoria. Nós não encontraremos isso. Também não se pode ser herdada. Ela é uma verdade revelada. Somente Deus é a fonte legítima da sabedoria. Ela se materializa no temor do Senhor. Quem teme ao Senhor é um sábio. Quem teme ao Senhor é um sábio. Mas nós temos muitas pessoas que temem ao Senhor, mas não conseguem colocar em prática a sabedoria. Ao invés de ajuntar, espalha. É bom crente, é bom servo de Deus, teme a Deus, mas não consegue agregar, só espalha. Não está sabendo usar a sabedoria, não está sabendo usar esse tesouro que está à sua disposição. Querido e querida irmã, chegamos ao final da nossa 9ª lição, com essa temática muito linda, falando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Espero que esta lição traga para você um despertamento, que é possível você buscar e é possível você encontrar, mas no lugar certo, que é em Deus. Não em homens ou em pessoas, mas essa sabedoria é possível você encontrar no Senhor. Que Deus te abençoe, que você tenha um aprendizado junto comigo nessa aula, de uma forma maravilhosa. E eu espero você na nossa 10ª lição, que vai falar sobre a última defesa de Jó. Te aguardo lá. Vai ser um prazer estar com você nessa 10ª lição, tá bom? E eu continuo te convidando a se inscrever no canal, acionar o sininho e seja sempre notificado quando postarmos um novo material, em nome de Jesus. Deus te abençoe, oro com você. Deus e Pai, abençoe meu irmão, minha irmã que está comigo nesse estudo, chegou até o final desse estudo, desta 9ª lição. Que a tua bênção esteja sobre ele, sobre a sua casa, família e ministério. Pai, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, que a infinita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta de Jesus, e nós que cremos dizemos amém. Deus te abençoe, querido, e até o nosso próximo vídeo, tá? Do nosso Comunhão Diária. E já estou liberando também a trilogia falando sobre a fé. Somos salvos pela graça por meio da fé. E o nosso terceiro vídeo vai ser falando sobre o arrependimento. Tá bom? Venha comigo e você vai ser abençoado juntamente comigo para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.